Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui para falar de estudo. Opa, a gente vai então refletir hoje. A ideia é refletir. Tem muita gente que me faz a mesma pergunta há muitos anos já, que é, professor, como é que eu vou estudar e vou ter bom rendimento? E vou conseguir entender, vou conseguir compreender o conteúdo e vou conseguir gostar do conteúdo, porque quando a gente consegue entender, professor, a gente acaba gostando. Pois é uma resposta, seria muito complexa essa resposta, e realmente a gente vê que a gente pode auxiliar em muitos aspectos quando a gente dá uma resposta direta, ou a gente pode cortar aspectos importantes dessa resposta que deveriam estar dentro da resposta. Para isso, eu gostaria de apresentar para vocês alguns modelos, algumas ideias que são importantes para que a gente se entenda melhor os outros e entenda como o conhecimento acaba sendo introjetado na gente, como as ideias conseguem entrar na gente, como a gente consegue entender esse mundo que está em volta da gente. Hoje eu gostaria de falar do Gardner. Olha, claro que a minha ideia é fazer uns recortes e essas ideias não se encerram aqui. Se tu se sentir interessado pelo assunto, corre atrás, tá? E vai buscar mais informações. A ideia aqui é dar um recorte de o que é essa ideia e o que ela pode te ajudar nos teus estudos. Bom, não se inscreveu no canal ainda? Se inscreve agora, já dá um like no vídeo que tá top e ativa o sininho para receber mais informações e mais vídeos deste canal. Bom, o Gardner é um psicólogo cognitivo educacional americano e ele lá pela década de 80 por aí, ele se reúne com outros tantos pesquisadores e ele encabeça essa pesquisa em Harvard. E lá eles conseguem então estabelecer uma ideia nova sobre o conceito de inteligência, criando então a ideia das inteligências múltiplas. A ideia fundamental de inteligência, ela é muito parca. Se pensava assim, ó, se eu fizer um teste de QI, eu posso ver se a pessoa é inteligente ou não. Mas a pessoa pode ser inteligente em um aspecto e em outro aspecto não. As habilidades que o ser humano tem, elas são muito grandes, muito amplas, tem várias habilidades. Então, as inteligências, elas estão relacionadas a essas habilidades que as pessoas têm. Claro que vocês vão verificar que algumas inteligências a gente tem mais desenvolvidas que outras e a gente tem que saber como a gente vai fazer para desenvolver o máximo possível todas as inteligências. Por quê? Porque assim a gente vai conseguir viver melhor, mais tranquilo, mais feliz e mais interativo. Isso também ajuda nos conhecimentos que a gente tem sobre a gente e sobre o meio. E ajuda também, olha, quando a gente vai estudar alguma coisa. A gente usar essas inteligências a nosso favor. Então, olha só, vamos começar falando da inteligência intrapessoal. Um dos 9 tipos de inteligências que o Gardner e os seus pesquisadores acabaram chegando para nós. Essa intrapessoal é se conhecer. Vocês vão dizer, pô, mas Sócrates, lá na Idade Antiga, lá nos gregos, 400 anos antes de Cristo, dizia, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, se conhecer. É isso, a ideia de se conhecer. Isso é uma inteligência. Se eu me conheço melhor, eu sei das minhas limitações, sei dos meus defeitos, sei das minhas qualidades, e eu posso trabalhar isso de uma maneira melhor, para que eu consiga interagir de maneira melhor com os outros e me sentir melhor comigo mesmo. Essa inteligência é muito importante para os estudos. Olha, quando a gente vai adquirindo conhecimento, quanto mais conhecimento a gente adquire, mais a gente vê que a gente tem domínio de pouco conhecimento ainda. E acaba indo correndo atrás para melhorar a quantidade de conhecimento e a qualidade do conhecimento que a gente está tendo, para que a gente também se conheça melhor. As interações acabam melhorando que tu faz com o meio e com os outros. Agora, existe uma inteligência também importante para os estudos, que é a inteligência linguística. Saber usar a própria língua, saber se expressar, saber colocar as frases de tal maneira que a tua ideia fique clara, fique interessante, que fique boa. Usar a língua, usar as expressões para que a gente consiga se comunicar melhor. Olha quanta confusão se dá por uma comunicação mal feita, por o uso de palavras inadequadas. Olha, essa inteligência linguística é extremamente importante na interpretação dos textos, na resolução de testes, na resolução de problemas. A inteligência linguística também é importante para aprender novas línguas. Quando a gente vai aprender novas línguas, a gente está usando a inteligência linguística da gente. É a ideia da comunicação introjetada em uma inteligência. Como eu disse para vocês, pode ser que uma inteligência da gente seja mais evoluída do que outra.
né? Então a gente vai ter que trabalhar essas inteligências todas aí. São 9. Inteligência corporal sinestésica é a noção de que a gente é um corpo mecânico. É a noção de que a gente vive em um mundo que tem muitas coisas concretas e que também são mecânicas e que também podem ser percebidas, sentidas. Nos estudos da gente, a gente usa muito anotar, usar as mãos, né, para fazer resumos, etc. E isso ajuda muito a gente a entender os conteúdos. É aquele link que existe entre a mão e o cérebro. É um sistema mecânico funcionando aí. Inteligência corporal sinestésica, bem importante. A inteligência interpessoal talvez seja uma das que se fale muito hoje, tá? Que é uma palavra que se diz empatia. A empatia é justamente se relacionar bem com os outros, não ofender os outros, tratar os outros com qualidade, de tal maneira que a gente consiga ter o que? Um conjunto de relações que seja mais denso, que seja mais interessante e que nos dê apoio nesse momento ou nos momentos que a gente passa na vida, a gente tem as pessoas que estão em volta da gente. Normalmente, a pessoa que tem uma inteligência interpessoal melhor, ela também consegue viver melhor. A vida dela fica mais facilitada, porque ela consegue interagir melhor com todos, mesmo os que têm ideias diferentes. Porque ter ideias diferentes não é problema. O problema é o como essas ideias afetam os outros. Se é uma ideia diferente que afeta muitos outros de maneira negativa, claro que essa ideia não é uma ideia muito legal, mas mesmo assim a gente tem que respeitar as ideias. Cada um, né, vai ter as suas ideias e a gente vai conseguir se relacionar com todos e argumentar para que a gente consiga alterar as ideias de alguns, para que eles tenham uma ideia melhor do mundo, consigam enxergar coisas que a gente está enxergando e que talvez eles não estejam enxergando devido às limitações das suas inteligências. Olha só, inteligência existencial, essa eu sempre digo, né? Questionar e pensar e filosofar sobre a vida e a morte. Eu acho que o conhecimento ele ajuda muito a gente a entender um pouco qual é o objetivo ou o motivo da gente estar aqui, estar nesse momento aqui, vivendo as coisas que a gente está vivendo. É inteligência existencial que nos dá força para ir para frente e que nos dá uma história do nosso passado. Inteligência existencial é aquela que nos lança a vida à frente e também nos dá os frutos que foram colhidos na vida do passado. Inteligência existencial, interessante para a gente poder se relacionar bem também. Outra inteligência que é importante aqui na física e na química, que são os assuntos que eu trato, é muito importante, é a lógico-matemática. Mas não pensa que lógico-matemática obrigatoriamente vai envolver números. A inteligência lógico-matemática muitas vezes pode envolver simplesmente ideias. Quando tu soluciona problemas da tua vida pessoal, muitas vezes tu usa a inteligência lógico-matemática sem usar números. Claro que na física, na química, é importante que a gente utilize os números, porque os números eles vão dar fatores de comparação para a gente poder ter uma melhor, uma maneira mais científica de observar os fatos. Por exemplo, um carro está a 80 km por hora, o outro está a 40 km por hora. A gente sabe que o carro que está a 80 km por hora está mais rápido que o carro que está a 40 km por hora. E a gente consegue saber até o quanto mais rápido ele está. Ele está com o dobro da velocidade, então ele está 2 vezes mais rápido. Essa ideia que permeia a física e a química, ela é bem interessante. E a inteligência lógico-matemática ajuda a gente a compreender melhor. Por isso, se tu tens dificuldades em matemática, tenta amenizar isso para desenvolver essa inteligência lógico-matemática, para também compreender melhor a física, compreender melhor a química. Isso ajuda nos nossos conhecimentos e ajuda nos nossos estudos também. A inteligência musical é uma inteligência importante que tem relação com o uso da música como uma forma de expressão. Isso não quer dizer só tocar um instrumento, mas também tocar um instrumento. Descobrir qual instrumento é mais adequado para ser tocado, para você tocar. Mas também é do curtir a música, de ouvir a música, saber o significado que aquela música vai te trazer nos sentimentos. É, na realidade, organizar a música como parte da tua vida. Os sons como parte da tua vida. Pode não ser só música, mas pode ser também o uso dos sons. Isso é importante. E essa é uma inteligência, a inteligência musical. A inteligência naturalista, que seria a oitava inteligência que eu estou falando aqui,
é talvez uma inteligência muito importante para a gente compreender o significado, o que faz a gente parte desse todo que é esse cosmos. Então, a gente consegue compreender a natureza, os mecanismos que existem na natureza, de funcionamento da natureza. Inclusive, as ciências naturais, biologia, química e física trabalham muito isso, de uma maneira até aprofundada com relação a essa inteligência naturalista, para a gente conseguir entender o que? O espaço que a gente está vivendo e o espaço de leis que existem, que regem. Se eu jogar alguma coisa para cima, ela volta, que regem o funcionamento da natureza. A natureza tem, digamos, um sistema de funcionamento. E a gente entender esse sistema de funcionamento é também nos entender melhor, nos inserir na natureza e conseguir entender melhor esse funcionamento do conjunto. Quer dizer, esse conjunto tem que funcionar bem para que eu sobreviva nesse conjunto. Se esse conjunto começa a funcionar muito mal, o que vai acontecer? Em algum momento eu vou ser atingido por esse mau funcionamento do mecanismo natural. Então, auxiliar a natureza também a melhorar as seus aspectos, ou, por exemplo, não poluir seria uma situação, né? Tentar poluir o mínimo possível, ou não poluir é muito difícil, mas poluir o mínimo possível seria interessante. Isso é usar a inteligência naturalista. E existe ainda aquela inteligência espacial, de localização, de saber que tu estás aqui. No meu caso, eu estou aqui em um apartamento, estou aqui em Santa Cruz do Sul, estou aqui no Rio Grande do Sul, estou aqui no Brasil, estou aqui na Terra. Quer dizer, eu estou me localizando, eu estou localizando o meu corpo material, a percepção deste meio acaba sendo muito importante. É tu dar uma saída e saber voltar daquela saída que tu deu. Isso é usar a inteligência espacial. Bom, gente, eu espero que isso ajude vocês a se entender melhor e conseguir entender melhor como funcionam as inteligências. Essa é uma das teorias que eu vou acabar abordando aqui. Saber usar essas ideias para a gente conseguir estudar melhor e entender melhor o como a gente faz para compreender os assuntos, para se envolver nos assuntos, para sentir que a gente vai ter um retorno interessante quando a gente quer estudar ou dominar um assunto, é de extrema importância para a gente ter uma humanidade melhor, para ter pessoas melhores, pessoas que usam mais as 9 inteligências que o Gardner propõe. Eu já li textos até que falam em mais inteligências já, né? Mas aí eu vou deixar para vocês, tá? Darem uma pesquisada e tentarem entender melhor essas múltiplas inteligências que a gente pode desenvolver. E sempre pensa, eu tenho como desenvolver aquelas que eu não tenho desenvolvido. Por quê? Porque a gente tem essas inteligências na gente, algumas mais desenvolvidas, algumas menos desenvolvidas, mas a gente tem condições de desenvolver todas elas de uma maneira bem tranquila. É o que eu falo sempre do velho sábio, né? O velho sábio é aquele sujeito que conseguiu desenvolver as suas inteligências e ele tem então uma maneira de pensar, uma filosofia do pensamento que acaba fazendo com que ele pareça ser uma pessoa com grande sabedoria. E o é, porque é inteligente. Tá bom? Um grande abraço para vocês e eu espero vocês nos próximos vídeos, tá bom? Até a próxima!